Flávia, olha só. Eu sei que tu não divulga o nome da pessoa nem nada. Eu não sei o que vai agregar no teu comentário, no teu canal. Mas é assim, ó, eu comecei cedo. Eu fui pro grupo jovem, né? Fui para uma igreja. A princípio era tudo maravilha, né? E aí eu acabei indo para uma outra igreja que era mais perto da minha casa, tá? Eu comecei no grupo jovem, aquela coisa, aquela função. Na época era muito show, tinha muito show de artista gospel. Era uma maravilha, né? Era legal porque a gente andava de ônibus e tudo, e aí eu fretava ônibus e nós ia pra catedral, nós ia pra vários lugares. A minha irmã já estava já há um bom tempo já na igreja universal. Eu fui depois, né? Na época eu era adolescente, ela já estava já há um bom tempo. Ela, meu irmão e uma outra irmã minha. E aí eu fui, mudei de bairro. Eu continuei indo ali porque ali era mais próximo da minha casa, né? A minha irmã, que eu até onde eu me lembro, na época da minha adolescência, eu fui e acabei indo para a igreja também por causa dela, porque ela já estava há muito tempo na igreja universal e ela simplesmente enlouqueceu. Ela enlouqueceu. E até onde eu sei, eles obrigavam as pessoas os evangelistas, os candidatos a obreiro, a chutar despacho, a chutar trabalhos feitos nas esquinas, nas encruzilhadas. Depois que ela começou com isso, a minha irmã que já era mais velha, que estava com ela, os pastores falavam que, olha aqui, não sei o que, isso aqui é do diabo. E aí eles chutavam os despachos, eles desmanchavam os despachos e ela chutou os despachos. Eu sei que depois ela nunca mais foi a mesma pessoa. Ela começou a agir estranho, ela fugia de casa, ela não tomava banho, ela falava sozinha, ela agredia a gente do nada. Ela tinha umas unhas grandes e do nada ela vinha pra cima da gente, ela arranhava a gente. Meu pai desesperado trancava a casa, trancava o portão, trancava tudo. E ela subia as paredes. Ela subia as paredes e ela fugia. Ela subia a cerca e ela fugia. Entendeu? Então, vendo aquilo desesperadamente, eu pensei, meu Deus, só Deus para ajudar a gente. Inclusive, uma pessoa da igreja batista convidou a gente para ir numa igreja, entendeu? Meu pai não se identificou, acho, muito por lá, né? Era um desespero, era briga, era desespero. Eu era criança, então eu vi aquilo. Quando eu fui adolescente, quando eu me tornei adolescente, eu pensei assim, então eu vou para a igreja, né? E na igreja, a princípio foi tudo uma maravilha, né? Como é para todo mundo, né? Então daí eu fui, era do grupo jovem, troquei de igreja porque era muito longe. Cheguei lá, eu era do grupo jovem, evangelizava e tudo mais, até que eu quis ir para a escolinha, Aí eu fui pra escolinha, né, da igreja, tudo, ajudava as tias da escolinha e tudo mais, não sei o quê. E aí vinha aquela história, tu quer ser obreira, blá, 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 tá. Aí daí tem que evangelizar. Aí eu ia lá, evangelizava, convidava a pessoa. A princípio era tudo muito normal, muito legal, muito maravilhoso, tá? E o meu pai começou a ir na igreja também. Então, tipo, era eu, meu pai, mais a minha irmã. A minha irmã mais velha que ia, ela se tornou obreira da Igreja Universal. Ela era obreira de outra igreja, né? Então, tipo, havia aquele respeito, aquela coisa assim, ela é obreira, ela é de Deus, ela é, né? Sabe como é que é? Tu já sabe como é que é, né? Tipo, uma veneração, né? Então, meu pai começou a ir também, ia o meu pai, meu outro irmão ia, voltava, saía, voltava, e tava nesse vai e vem. E aí, então, eu comecei a frequentar o grupo jovem, e aí fui parar na escolinha. Eu tenho, não vou dizer dom, né? Eu sei desenhar. Então, tipo assim, eu me enfiava lá e eu sei desenhar e gosto muito de criança. Então eu comecei a ir na escolinha, eu comecei a fazer desenho para as crianças. E, tipo, não tem. Eu lembro que na época tinha a parte do programa da rádio da Universal que era determinada para as crianças, para a escolinha, para a EBI, Escolinha Bíblica Infantil. Aí, brincadeiras no ar, fazia um monte de coisa, fazia isso, aquilo, blá blá blá, blá, entendeu? Então, tipo assim, vinha livrinhos da escolinha para a igreja, vinha atividades. Então, tipo assim, como às vezes não vinha, eu desenhava para as crianças, fazia. Era antigo, né? Era tal do mimeógrafo. Eu passava mimeógrafo para as crianças, fazia trabalhinhos, as crianças vinham em cima de mim. Então, tipo assim, eu sempre gostei de criança, gostei de desenhar, entendeu?
Quando tinha festa na escolinha, eu era que resolvia, eu era que inventava as coisas, fazia brincadeira, fazia de tudo, entendeu? A gente ia atrás de algodão doce, e a gente fez fantasia de palhaço, a gente brincava, a gente ia nas vilas buscar as crianças, era muito legal, porque eu adoro criança. Eu tenho 2 filhos hoje, né? Só pra te saber. Então, tipo assim, então eu ia lá e eu alegrava aquelas crianças pobres, né? Aquelas crianças sem oportunidade, tu vê o brilho nos olhos daquelas crianças. A gente ia nas vilas horríveis, vilas, até que hoje em dia, as mesmas vilas que a gente ia, é uma das vilas mais perigosas. A gente enchia o ônibus, levava as crianças para a igreja, a gente arrecadava brinde, nós íamos nos mercados pedir doce, nós batíamos de porta em porta pedindo doce. Entendeu? Alguns ajudavam, outros não. Naquela época era fácil. Hoje o pessoal já tá mais, né? Tá mais difícil. Hoje não. O pessoal já tá ligado, né? Eu tô ligado, já me liguei. Entendeu? Então, tinha festa, tudo. E na igreja era aquela coisa assim, a gente via aqueles obreiros toda hora ali. Entendeu? Toda hora, toda hora, toda hora. Eu querendo ir para casa. Tipo assim, domingo de manhã eu queria ir para casa. Mas não. Tem reunião, da reunião, da reunião, da reunião. E aí, tipo assim, eles prendiam a gente lá na igreja. Quando eles sabiam que tu tinha alguma coisa para oferecer, eles te prendiam lá, tá? E aí, domingo de manhã, daí de repente eu era tipo, como é que se diz? Eu era auxiliar das tias da escolinha, que já, algumas eram obreiras, né? Não podia ter tia que não era obreira, eu era auxiliar de obreiro, da escolinha. Então era aquela brincadeira, tudo. Então comecei a ver assim, tipo assim, os obreiros, eles iam lá na escolinha, eles roubavam os brinquedos, eles roubavam os lanches das crianças. Eles eram abusados, entendeu? Tinha pastor muito que ficava falando mal aí tipo assim, quem é da escolinha? Levantava a mão. Aí nós íamos, então tá, depois tem reunião com as tias da escolinha. Aí nós íamos pra escolinha, pra reunião, domingo, depois da reunião principal, 7h30. E aí tinha reunião, da reunião e a reunião com nós. Aí o pastor ia lá e aí ele falava tudo que tinha que falar para os obreiros, entendeu? Mijava os obreiros, como todo mundo já sabe. Ele chegava ao ponto de falar mal das pessoas, falar mal da roupa das pessoas que frequentavam a igreja, de tirar sarro de certos evangelistas que ia todo dia com a mesma camisa, todo dia com a mesma roupa, entendeu? Então eu comecei a olhar assim, achei meio estranho, mas tipo assim, eu tava gostando tanto de lidar com as crianças, tanto, entendeu? Que aquilo ali pra mim passava. Eu falei assim, não é comigo, entendeu? Não é comigo. Aí eu ia brincar com as crianças, fazia brincadeira, tudo isso aqui. Aí o pastor uma vez, quem é que quer ser obreiro? E eu pensei, se ser obreiro é, né, fazer isso, ajudar as pessoas, ajudar as crianças a fazer isso, eu quero ser obreiro. Daí me candidatei a obreiro, tá? Então eu participava das reuniões dos obreiros. Aí a reunião das obreiras era isso, né? Era, algumas falavam como obreira se vestir, não podia usar esmalte vermelho, né? Não podia usar roupa que marcava, aquela monte de coisa que tu já sabe, não sei nem de falar, né? Aí tá, eu continuei na escolinha, e aí de repente a esposa do pastor falou que ia ser eu e mais uma outra obreira as responsáveis da escolinha, entendeu? Aí eu senti inveja já, porque nós íamos ser as responsáveis da escolinha, entendeu? Eu não era obreira, entendeu? A outra era obreira, então ela era a primeira, eu era a segunda. Então a gente tomava, tudo era com a gente, entendeu? Aí começou a surgir inveja já começou a subir já na cabeça das pessoas, entendeu? Então, tipo, tu via muita malícia, aí tinha as que eram colaboradoras da escolinha, entendeu? Aí que, né, teve um caso de uma das colaboradoras da escolinha que de tanto ela ficar na escola, na escolinha, de tanto ela ficar na igreja, tipo assim, aquela pessoa que quer se mostrar pro pastor porque eu sou de Deus, porque eu trabalho, porque eu ligo, porque eu evangelizo, porque não sei o que, ela acabou se envolvendo com o pastor auxiliar, né? Eles chegaram às vias de fatos, ela acabou engravidando desse pastor auxiliar, entendeu? E aí foi um escândalo, eu achei tudo um absurdo, tudo. Eu continuei comigo porque eu sabia para onde eu estava indo, para onde eu queria ir e o que eu gostava de fazer, entendeu? Acreditando que era para Deus aquilo. Eu continuei na escolinha, tudo, blá blá, ela saiu da escolinha, ela se afastou, foi um escândalo. O pastor foi mandado não sei para onde, né? Aquela história de sempre, entendeu? Vi também muito tempo, daí tipo assim, aí o pastor começava a fazer as entrevistas, porque vamos fazer entrevista com a tia da escolinha. Aí ele veio e perguntou pra mim, tu tem o Espírito Santo? Eu falei assim, Espírito Santo? Eu falei, pastor, que eu saiba, isso é uma coisa particular, né, entre a pessoa e Deus, né, como é que o senhor vai dizer que tem Espírito Santo? Não. Ele mandou sair, eu saí e continuei na escolinha. Aí esse pastor foi embora, voltou outro,
um que cuida muito das pessoas, porque tem pessoas de Deus na igreja, tem pessoas de Deus. O pastor, assim, que ele se preocupava com os auxiliares, se preocupava, tipo, tinha uma irmã lá, tinha uma evangelista que ela estava sempre na igreja. Ele mandou a esposa dele falar com ela, assim, tipo, não, dona, a senhora tem que ir para casa. A senhora tem que ter a sua vida, a senhora não pode estar toda hora aqui. Porque tem aqueles que são desesperados, que querem estar sempre na igreja, mostrando serviço, porque eu sou de Deus, porque eu evangelizo, eu sou do grupo, eu faço oração, eu falo amém, eu bato palma, eu piso no chão, faço entendeu? Sabe como é que é, né? Aí essa senhora, ela era motivo de chacota de muitas reuniões de muitos outros pastores, entendeu? Porque a senhorinha, ela usava a mesma roupa, ela usava o mesmo sapato, entendeu? Era assim. Aí eu fui pra... Eu fiquei o pastor fez entrevista comigo, não me levantou a obreira e eu continuei lá. Aí levantou umas criaturas lá, de obreira, tá? Eu continuei na minha, falei, o que é essas coisas de Espírito Santo? Se tem, se não tem, o que é que eles querem afinal? Falei, eu tô aqui, eu tô de coração aberto, entendeu? Eu acredito que Deus está me abençoando porque eu tô fazendo o meu melhor, entendeu? Eu tinha tinha meu talento, eu fazia desenho, o pastor uma vez me chamou para fazer propósito, tipo, tinha que desenhar o Golias gigante, eu desenhei o Golias enorme, em folha de papel, crepom não, papel, eu não sei como é que é, um papel marrom lá. E aí o propósito era que o pastor falou que a pessoa ia jogar pedra no gigante. Eu fui lá, eu desenhei, o pastor veio atrás de mim. Assim, sou eu, pastor. Vem, eu quero falar contigo depois da reunião. Então, tipo assim, eu já tinha aquela expectativa de que eu vou me dar mal. Aí ele me chamou e falou que era pra mim fazer o propósito pra ele, que ele queria assim, assim. Não, sim, senhor, pastor, entendeu? Só, tipo assim, eu não tinha... Comigo era tipo assim, sim, sim. Aí enquanto eu tinha pessoas perto de mim, que o pastor pisava na igreja, as pessoas baixavam a cabeça. As pessoas pareciam que ele era um Deus, parecia que ele era um ser supremo, entendeu? Vergonha, não é vergonha, tipo assim, medo também, muito medo. Inclusive a responsável da escolinha obreira, ela tinha um pavor, que o pastor chamava o nome dela, a guria ficava vermelha, entendeu? Apavorada, vermelha. E eu olhava pra ela e pensava, tá, mas o que é isso? Por que isso? Entendeu? Comigo não era assim, entendeu? Eles eram homens de Deus, amém, graças a Deus. Mas, tipo assim, não são Deus, eles não são Deus. Eu quero que, inclusive, a parede toda da escolinha da igreja, eu desenhei os bilinguidos, né? Na época, né? Você lembra dos bilinguidos? Eu desenhei toda uma historinha bilinguido e pintei tudo. Ficou lindo, maravilhoso. Eu adorei aquilo, o pastor gostou. Não é que o pastor gostou, Deus gostou. Eu acho, fiquei muito feliz, a criança adorava aqueles desenhos. Entendeu? Então eu tinha toda essa história da escolinha.